Irmão, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um quinto vídeo sobre revelações, irmão. Revelação tremenda. Sabe, irmão, quando eu ouvi uma mulher falar, e também os homens também falam, ele disse que eu só posso casar de novo se a mulher morrer. Se a mulher me trair ou casar com outro, eu só posso casar se ela morrer. Irmão, sabe, irmão, eu não aceitei isto. E eu confesso, irmão, se essa lei realmente fosse válida, de que eu só posso casar se minha mulher morrer, mesmo ela casada com outro, tendo filho com outro, irmão, eu confesso para vocês, não só eu, mas muitos homens não queriam ser evangélicos. Como é que pode, irmão? Isto é um sofrimento, irmão, isso é um sofrimento da alma, do coração. De você ver sua mulher casada com outro, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e ela casada com outro, tendo filho com outro. E você só pode casar se ela morrer. Que história é essa, irmão? Irmão, isso não existe. Isso não existe na Bíblia, irmão. E foi por isso que eu fui atrás da resposta, fui atrás da verdade. Eu fui atrás da verdade para saber disso, que eu não estava aceitando. Então eu comecei a ler a Bíblia, irmão, do Velho Testamento, para procurar toda a verdade sobre o casamento. Então é só o que eu vou dizer para você, irmão. Assim como Deus odeia o divórcio, Deus também não aprova o adultério. Deus não aprova o adultério de maneira nenhuma, irmão. E vou explicar a você aqui com grande detalhe. O divórcio ele não foi abolido, mas Deus diz para o homem não se divorciar da sua mulher. Então, nessa irmã aqui, em Jeremias 3, veja algo interessante que você vai ver aqui, que Deus, ele não aprova o adultério. Olha só, irmão. Jeremias 3, se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela, não se poluiria com isso de toda aquela terra? Olha só, irmão. Eu vou interpretar aqui para vocês entenderem. Olha só. Se o homem que se divorciasse da mulher e ela se prostituísse, né, com outro homem, a mulher não podia voltar para este homem. Sabe por quê, irmão? Porque senão viraria uma prostituição no meio do povo de Israel. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que todos iam se aproveitar, viraria uma grande bagunça, um costume. Viraria um costume de um homem trair a mulher, se prostituir com várias mulheres e depois voltar para a sua primeira. Isto viraria uma grande bagunça e Deus não aceita isso. Presta atenção, irmão. Deus ele não aceita isso. Deus disse que que a mulher não poderia voltar para o seu primeiro marido, aquela que se prostituiu com outro homem, porque viraria um costume. E isso era abominável a Deus. De um homem querer agora trair a mulher e depois voltar para a mulher. Aí vai de novo, trai a mulher com outras mulheres e volta para a mulher. Não, irmão. Deus, ele não aceita o adultério. Agora a questão do que eu falei, irmão. Houve-se mudança. Presta atenção, houve-se mudança. O homem, ele pode perdoar a mulher que traiu ele? Pode. Só que o homem, ele só perdoa uma vez. Como eu, irmão. Eu perdoo a mulher uma vez. A mulher que me traiu, eu perdoo uma vez. Mas a segunda, irmão, eu não perdoo mais. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Deus seria envergonhado. Seria uma defamação das pessoas apontarem o dedo para mim de eu aceitar a prostituição.
Isso seria uma grande vergonha para Deus. Então o homem ou a mulher pode perdoar o seu marido, agora só uma vez, porque o homem ele já nasceu com o instinto. O homem, irmão, ele já nasceu com o instinto de não ficar só com uma mulher. Nós vamos ver aqui o que o Paulo Júnior diz, e você vai ver. Então, por isso, irmão, que Deus não aceita o adultério. Mas não esqueça que houve-se mudança. Porque se você aceita a mulher a segunda vez, irmão, aí você se matou todo. Ninguém vai querer ouvir a pregação de Deus da sua boca, porque você está aceitando, você está sendo cúmplice da adultério, do mal, da prostituição. Entendeu, irmão? Então olha só aqui, irmão. Porque, irmão, se você aceita a mulher a segunda vez, eu vou dizer uma verdade para você, irmão. Esta mulher vai continuar adulterando, porque você está aceitando ela. Do mesmo modo, a mulher, quando ela aceita o homem pela segunda vez, perdoa da traição a segunda vez, pode ter certeza, irmão. O homem vai continuar adulterando, porque a mulher vai aceitar, tanto do homem como a mulher. Entendeu, irmão? Então, olha só aqui, irmão. Veja só o que o pastor Paulo Júnior diz. Olha só, irmão. Deixa eu ver aqui. Ele diz, mas só. Ele diz que dureza de coração é maldade. Ele diz que a dureza de coração ali que Moisés está falando é da dureza do coração do homem, que é a maldade, que eles eram maus, eles eram... Sabe, irmão, isso aí, irmão, é torcer as escrituras. E eu vou trazer para vocês aqui o que significa. Porque Moisés deu carta de divórcio, porque aqueles homens eram de dureza, né? De durezas de coração. Então, deixa eu explicar para vocês, irmão. Deixa eu explicar para vocês, a gente vai lá para o texto. Olha só. Por que era que aqueles homens eram duros, de dureza de coração? Foi o que eu acabei de dizer, irmão. Os homens já nascem com um instinto de coração duro. Um instinto de coração duro. Estou falando aqui de homens ímpios. De coração duro, já nasce. Os homens já nascem assim, irmão. Ele já nasce com o intuito de não permanecer com uma mulher só. Porque os desejos, irmão, de mulher é terrível. O homem ele não se contenta de maneira nenhuma com uma mulher. Eu estou dizendo para vocês que o homem não se contenta com uma mulher só. E isto é verdade. Entende, irmão? Para que isso seja quebrado, esse desejo maligno, esse desejo de um homem não se conter com uma mulher só, é quando ele se converte a Deus. Certo, irmão? Ele tem que se converter a Deus para que isso seja quebrado. E ele passar a amar sua mulher até a morte. Mas enquanto o homem, irmão, não obedece os mandamentos de Deus, o instinto do homem de dureza de coração é não se conter com uma mulher só. Moisés sabia que aqueles homens eram duros. Ele não se contia com uma mulher só. Por isso que Moisés permitiu. Claro que Moisés permitiu pela ordem de Deus. Moisés não fazia nada, meu irmão, sem esperar Deus falar. Moisés não deu nenhuma lei por ele mesmo, não. Tudo que Moisés fazia era quando Deus falava. Moisés esperava a resposta de Deus. Então Deus mandou dar a carta de divórcio naquele sentido que eu falei lá nos primeiros vídeos. Entende, irmão? Então Moisés permitiu, sabe por quê, irmão? Porque Deus conhecia o coração dos homens de Israel. Eram duros, homens que não obedeciam às leis de Deus, não queriam obedecer às leis de Deus. Eles não se continham com uma mulher só. Então Deus permitiu. Só que através disso, irmão, haveria um preço a pagar
para aqueles que traíam a sua mulher. Vocês se lembram de Davi? Cada traição, cada adultério, há um preço a pagar, irmão. Davi, ele perdeu o seu filho. Davi, ele perdeu o seu filho por causa do adultério. E eu sempre digo, irmão, está lá em Salmo, que eu vou trazer depois para você. Quem adultera não fica sem castigo. Vai ter que pagar um preço, um castigo, irmão, como Davi pagou. Deus, ele perdoa, mas vai pagar o preço quem cometeu o adultério. Entende, irmão? Então, irmão, então tem pessoas que traem a sua mulher e pagam um preço. E esse preço, ele é assim. Ele é assim, irmão. Se a mulher não quiser perdoar o marido, ela tem esse direito, porque Deus não aceita o adultério, como nós também não pode aceitar o adultério, porque é triste, irmão, ser traído. Então a mulher pode não querer perdoar o marido da primeira vez e dar divórcio e se casar com outro. Então, qual foi o primeiro castigo que esse homem pagou, irmão? Olha só. O primeiro castigo que ele pagou foi perder a mulher. A mulher que ele viveu vários anos e tem filho. Então, o primeiro castigo foi esse. Ele perder a sua mulher. Por isso que eu digo que a Bíblia diz que quem adultera não fica sem castigo. Mas se ela quiser perdoar, como houve-se mudança de lei no Novo Testamento, se ela quiser perdoar, ela pode perdoar e continuar com ele. Entende, irmão? Mas se ela não quiser perdoar, ela pode dar divórcio e casar com outro, porque houve um adultério, irmão. Como eu sempre repito, Deus não aceita o adultério, como também um homem não pode aceitar o adultério. Ele é lei. Ele não vai pecar se ele dar carta de divórcio e casar com outra, porque houve um adultério. E Jesus vai falar a respeito disso, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Veja aqui, olha. Então vamos aqui, irmão, olha só. Vocês vão ver aqui, olha só. Veja só o costume dos homens, né? Deus sabia, Moisés também sabia. Veja qual era o costume dos homens. Como eu falei, que quando o homem nasce, irmão, ele já nasce com esse instinto, o pecado do desejo de mulher. Sabe, o desejo de mulher, o pecado, já vem no homem, dele não permanecer com uma mulher só. Agora, para ser quebrado, só quando ele se converte a Deus. Olha só, irmão, aqui. Veja. Deuteronômio 22, versículo 13. Olha só, irmão, preste bem atenção. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela e aborrecer e ir atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo, casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então veja aqui, irmão. O irmão, que os irmãos leia todinho, tá? Leia todo o contexto que você vai entender o que eu estou falando, está escrito aqui. Então, irmão, os homens de Israel, os judeus de Israel, não só os judeus, claro, mas todos os homens de todas as tribos, eles casavam com uma virgem, e quando realmente a mulher era virgem, eles manipulavam, eles diziam que ela não era virgem. Você veja aí, irmão, o que eu quero dizer com isso? É que os costumes dos homens era esse, irmão, era esse. Ele queria se prostituir com várias mulheres. Ele não se contia com uma mulher só, Então eles já tinham esse costume de casar com a virgem e depois dizer que não era virgem. Só que quando havia prova, irmão, que realmente essa mulher era virgem, ele pagaria um tributo e ele casaria com esta mulher. Ele casaria com esta mulher e não poderia abandonar em toda a sua vida até que ela morresse. Esta era a lei. Quando
quando realmente, irmão, provava que esta mulher não era realmente virgem, então o pai da moça era que, se eu não me engano, depois você lê aqui, que eu vou adiantar o vídeo, se eu não me engano, parece que era o pai que pagaria ao homem, quando era provado que realmente a filha não era virgem. Né? Por quê? Porque ela se prostituiu com outro homem sem os pais saber. Né? Porque tem jovens, né? As mulheres, elas enganam o pai. A filha está ali dentro de casa e ela não é mais virgem sem o pai saber. Então, às vezes, a mulher casa com outro homem dizendo que é virgem, sem ela ser. Então, você veja aqui, irmão, que era costume. Os homens eram duros de coração, era a dureza dos homens. A dureza dos homens era terrível, porque já nasce assim, irmão, com esse pecado terrível, desejos de mulheres. O desejo de não conter só com uma mulher. Isso era o que Moisés falou. Foi isso que Moisés falou para aqueles homens. Moisés sabia que aqueles homens eram duros de coração. Ele não se contia com uma mulher só. Tá, irmão? E ele diz, irmão, que se Moisés não dissesse aquilo, né, eles matariam a mulher para se casar com outra. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. O que Moisés está dizendo é que vocês são ruins, vocês são mal. Se não fosse aberta essa exceção, é só em caso de óbito, então eu vou matar a mulher. É por causa disso. Que merda, hein? Sabia não? Então você veja aí, irmão, né? Isso jamais aconteceu de um homem matar a mulher para querer casar com outra. Isso jamais aconteceu aqui no Velho Testamento. Então ele está acrescentando coisa na Bíblia, sem a Bíblia dizer, sem Deus falar. Se você ler o Novo Testamento, você não vai encontrar judeus matando mulher para se casar com outra, não, irmão. Os homens já tinham esse instinto de casar com a mulher e trair a mulher. Eles já tinham esse instinto de casar e trair a mulher. A prostituição de adultério já havia no Velho Testamento. Mas o homem não matava sua mulher para casar com outra, de maneira nenhuma. Entendeu, irmão? O caso de Davi ali já é diferente, né? Davi para casar com aquela mulher, ele teve que matar o seu amigo. Sabe por quê, irmão? Porque se Davi casasse com aquela mulher, com o marido vivo, ele cometeria uma grande bagunça e uma grande polêmica se ele casasse com aquela mulher sem matar seu marido. Então ele fez isso à oculta. Ele matou o seu amigo, né? Porque seria desonroso Davi pegar, né, casar com a mulher do seu próprio amigo. Então Davi teve que matar para casar com ela, né? Mas isso não tem nada a ver que existia isso de os homens matar a mulher para se casar com outra, não, irmão. O caso de Davi ali já foi outro. Davi fez a oculta, né, de se prostituir com a mulher do seu próximo, né? Então não existia isso de maneira nenhuma, de homem matar a mulher, de matares a mulher para se casar com outra. Não existia isso, irmão, né? Davi matou o seu amigo, levou o seu amigo à morte para se casar com ela, porque ele amou aquela mulher de um jeito que ele teve que matar o amigo para se casar com ela, né? Se ela abandonasse o seu marido para se casar com Davi, ela sabia que cometeria um grande suicídio. Né, que seria o adultério. E Davi seria defamado. Mas do mesmo jeito, Davi, irmão, ele foi defamado. Ele foi defamado, que porque souberam, não adiantou ele fazer em oculto, né, porque o que está em oculto é revelado. Então foi revelado pelo profeta
pelo profeta de Deus e o povo soube disso. Isso foi desonroso para Davi. E foi por isso que Davi ele pagou um alto preço. Ele perdeu seu filho. Deus perdoou Davi, mas ele tinha que pagar um preço, porque isso não se faz. Adulterar. E pior ainda, que mandou matar o seu marido. Né? Mas a questão mais ali foi o adultério. Deus ele vê o adultério, que Deus não aceita o adultério. E Davi pagou o preço. Davi ele jejuou, orou a Deus, mas não adiantou, irmão. Deus ele não poupou o filho de Davi. Deus perdoou Davi, mas Deus disse que quem adultera não fica sem castigo. Lá em Salmo, está lá em Salmo, que eu vou trazer depois para você. Entende, irmão? Para você ver o quanto é seríssimo, o quanto Deus leva a sério, tanto o divórcio como o adultério. Deus leva muito sério, irmão. Não é brincadeira, né? Porque senão vira costume de o pastor trair a sua mulher e depois volta para a mulher. Trai a mulher e volta para a mulher. Deus não aceita de maneira nenhuma, irmão, tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar mais, olha só. Deixa eu ver aqui. Olha só, irmão. Ele diz que o casamento de Herodes, ele diz que o casamento de Herodes era ilícito, né? Ele diz aí, irmão, que Herodes estava casado com a mulher de Filipe. Né? Me acompanha esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Para acusá-lo de blasfêmia. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque João Batista falou que o casamento do Herodes era ilícito. Lembra? O Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. Eles estavam querendo incitar Jesus para falar a mesma coisa, para Herodes condenar Jesus à morte, como condenou João Batista. Por isso eles estavam experimentando Jesus. Que merda, hein? Sabia não? Então, olha só, irmão, você veja aí. Ele diz que Herodes era casado com a mulher de Filipe. Isto, irmão, isto aí é uma grande mentira. Herodes não estava casado com a mulher de Filipe. O que estava vendo ali, irmão, era um adultério. Herodes estava tendo relação, se prostituindo com a mulher de Filipe. Daí Deus revelou para João Batista. O que Herodes estava fazendo não era lícito pegar a mulher do seu irmão. Então vamos confirmar aqui, irmão, que Herodes não estava casado com a mulher de Filipe. Olha só, irmão. Mateus 14. Olha só, irmão, o que diz aqui. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças milagrosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodia, a mulher de Filipe, seu irmão. Então veja aqui, irmão. Herodes prendeu João Batista porque João Batista revelou o que estava oculto, né? Revelou o segredo, que Herodes estava pegando a mulher de Filipe. Então você veja aqui, irmão. Herodes não era casado com Herodia. Herodia era a mulher de Filipe, né? Do seu irmão, do irmão de Herodes. Olha só, irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Então, quando João revelou o que Herodes fazia não era lícito, então Herodes teve medo de João Batista publicar. Então ele apressou em querer matar João Batista. Herodes queria matar João Batista para que o seu irmão não soubesse
que ele estava pegando a sua mulher. Então você veja aqui, irmão, a verdade. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodia diante de todos e agradou a Herodes. Olha só, irmão. Pelo que prometeu com juramento da ilha que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Então você veja aqui, irmão. A filha de Herodia, ela dançou na presença do rei Herodes e o rei Herodes se agradou. Então, Herodia, que era a mulher de Filipe, ela pressionou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. Isso para que João Batista não publicasse, não contasse para o irmão de Herodes, que era Filipe. Então a própria Herodia, que era a mulher de Filipe, ela mandou a própria filha, pedir a cabeça de João Batista. Então veja aí, irmão, que Herodia não era mulher de Herodes, entende? Então você veja aí o grande erro, o acréscimo que o pastor Paulo Júnior ele faz. Me acompanha, irmão, esse tema do casamento, porque tem muitas coisas a ser reveladas do Velho Testamento e depois nós vamos passar para o Novo Testamento, sobre o que Paulo fala de casamento, sobre o que Jesus fala de casamento. Né? É muitas coisas a ser reveladas. Para falar do casamento não é simplesmente você falar uns 5 versículos, 6 ou 10 versículos. Não, irmão. Tem muito mistério do casamento que vocês nunca souberam desses pastores da teologia. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.